De condomínio? Vamos, tem muita gente pode ser que endividada, né? algumas pessoas se identifiquem com esse assunto. Uma recente decisão do STJ trouxe um importante entendimento para o mercado imobiliário. Qual é esse entendimento? É de que imóveis financiados, mesmo ainda em fase de pagamento, podem ser penhorados por dívidas condominiais. A gente convidou o advogado imobiliário Antônio Oliveira Neto para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio. Bom dia, Antônio. Me explique na prática o que isso quer dizer. Bom dia a todos. Na prática, essa decisão ela se trata de uma vitória para todos os condomínios. Por quê? Muitas vezes, com as dívidas condominiais, nas fases de execuções, eram buscados ativos financeiros, não eram encontrados dos devedores e não conseguiu se penhorar os imóveis. Com essa decisão, o cenário muda. Porque agora o imóvel, mesmo que ele tenha alienação fiduciária, ou seja, mesmo que ele esteja garantido para o banco, esse imóvel pode ser penhorado para pagamento dessas dívidas condominiais. Tá? Agora, quando estamos falando de pessoas que possuem, né, um acumulado, né? No nosso convívio existem situações assim, pessoas que têm 20 meses de condomínio atrasado e acham que muitas vezes a responsabilidade não pode chegar nele por conta desse financiamento, né, junto ao banco. O que é que, na prática, essa decisão traz para quem vive, por exemplo, uma realidade como essa? Na prática, essa decisão ela equiparou o banco ao devedor condominial. Então, quando o condomínio procurar aquele condomínio que está em dívida com o condomínio, vai procurar bens para ser penhorado. Não encontrando, ele pode colocar o credor na ação judicial da execução para que o credor também responda. E aí o banco ele vai ter a opção de pagar essa dívida e cobrar do devedor. Sim. Ou esse imóvel vai chegar ao extremo de ser penhorado para pagamento da dívida condominial. É real mesmo essa situação de que a dívida pode provocar a perda do bem? Sim, a dívida condominial ela é real, independente se o imóvel tem garantia fiduciária ou não, a dívida condominial pode gerar a penhora do imóvel, independente se tem a garantia ou não. Muitas vezes as pessoas acreditavam que por o imóvel também está em nome do banco, esse imóvel não poderia ser penhorado. E agora, com essa decisão, acabou esse entendimento. O imóvel, quando ele tem a garantia fiduciária, ele está tanto em nome do comprador quanto em nome do agente financeiro, do banco. E a partir dessa decisão agora, ambos vão responder pela dívida condominial. Então, não existe mais aquela do financiador ser protegido, Se né? correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. É verdade, é uma decisão que ela é muito favorável para os condomínios, porque não havendo essa possibilidade de penhorar esse imóvel somente por conta da alienação fiduciária, os demais moradores daquele condomínio iam terminar respondendo pelaquela dívida, porque o condomínio tem as suas obrigações e os demais condôminos iriam ter que pagar taxas extras para cobrir aquela dívida, somente pelo fato daquele imóvel estar com a garantia fiduciária, que nesses contratos de financiamento muitas vezes dura de 20 a 30 anos. Agora o que a gente fica na dúvida é o que acontece com o financiamento se um imóvel que está ali financiado consegue uma decisão dessa de penhora. O que acontece com o financiamento? Se for um financiamento que ainda tenha realmente um saldo devedor expressivo. A dívida ainda permanece essa? O que é que vai acontecer? Essa decisão ela vai começar a ter efeitos práticos e nós vamos começar a visualizar essas situações. Mas no primeiro momento já podemos imaginar algumas situações. A primeira seria a penhora do imóvel, o pagamento da dívida. E aí o restante do valor que foi conseguido na venda, através da penhora, do leilão, quitar só o devedor. Então o devedor do condomínio iria perder o imóvel em favor do banco. O banco retomaria esse imóvel, então, pegaria acontece, o crédito. Na prática, quem deve perde, vai perder porque o que sobrar ali da quitação da dívida do condomínio vai ser usado para quitar o financiamento. E se o saldo devedor tiver maior do que o valor arrecadado no leilão, ainda vai ficar devendo ao banco. Agora, se permanecer diante desse acumulado ainda dívidas, mesmo com a penhora do imóvel, como fica esse resíduo? Esse ponto agora que eu estava concluindo, vai ser pago o condomínio,
após pagar o condomínio, vai ser quitado só o devedor. Quitando só o devedor, ok, a pessoa vai perder o imóvel, vai ficar sem o imóvel e a dívida vai estar quitada. Agora, se o saldo devedor for maior do que o valor do arrecadado e após o pagamento das taxas condominiais devidas, o devedor ainda vai ficar inadimplente com o banco. Vai ter que quitar o restante do valor do saldo devedor com o banco. Meu amigo, a verdade é que não pagar o condomínio pode significar, na maioria dos casos, a perda do bem, né? E agora com essa decisão que amplia as cobranças em favor dos condomínios. Então, hoje em dia, o que já acontece? Se atrasar uma parcela, o condomínio já pode entrar na justiça, já entrar com uma ação judicial? Pode. O condomínio pode atrasar uma parcela, já pode entrar. Não é aconselhável. Cada condomínio vai ter ali a sua forma de proceder nesses casos de atraso, até porque o ingresso na ação judicial normalmente é uma medida mais drástica. Mas o condomínio em si, ele não é obrigado a suportar a inadimplência de um ou mais condomínios. Normalmente os condomínios têm ali uma de negociação, tenta chegar num num acordo, conciliar, né? Tenta conciliar, até porque é menos oneroso até para o condomínio resolver administrativamente do que entrar com ação judicial. Quando existe uma dívida e o condômino quer resolver, tá ali 2, 3 meses, mas de repente o processo dessa dívida já foi passado para um escritório jurídico. E aí onde se entra juros, muitas vezes, né, se cobram honorários numa situação como essa. Isso pode ser também conduzido habilidosamente entre as partes. O condomínio ele já deixa de ter, eu digo isso, na verdade o síndico, a síndica, ele já deixa de ter aquela autonomia da negociação em tentar pelo menos eliminar esses juros para que fique mais fácil a vida para aquele que deveu. Não necessariamente. A partir do momento que passa para o setor jurídico e entra com ação judicial, isso não quer dizer que não existe mais a possibilidade de negociar. O síndico ele tem autonomia, atuando de acordo com os interesses do condomínio em negociar. Então, Entendo. agora, claro, se tem um escritório jurídico por trás, é importante que haja esse diálogo entre o devedor, entre o síndico, entre o escritório. Se possível, o devedor também está auxiliado de um advogado para poder fazer essa intermediação e chegar num acordo. Entendo. Até porque é muito mais vantagem você conseguir fazer um acordo diretamente com o condomínio, ou seja, com o jurídico do condomínio, do que numa ação judicial. Onde entra as bem custas, menos entra custas. Eu acho o alerta importantíssimo. Se você tem dívida de condomínio, já é um primeiro passo aí para tentar conversar com o síndico, até porque o síndico responde financeiramente e administrativamente pelas contas do condomínio, por tudo que diz respeito ao que se faz no condomínio. Então, cabendo até prisão do síndico, né? Por dívida ou por outros problemas. Então, o síndico tem a responsabilidade ali. Então, tenta negociar. Se está com uma dívida, tenta resolver o assunto amigavelmente, tenta chegar num acordo antes de ampliar o problema para as vias judiciais. A gente conversou aqui com o advogado imobiliário Dr. Antônio Oliveira Neto. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Tenho certeza doutor. que esse assunto não acaba aqui. A gente vai voltar a falar sobre esse tema todo dia. Me parece, todo ano, parece sair uma decisão judicial nova a respeito disso, né? É verdade. Vamos embora. A gente vai discutindo isso esse tema em outras oportunidades. Obrigada aí pela presença. Vamos seguindo aqui apresentando o Rematroid Ultra Forte, mas